Volta à Espanha 2019, 19ª etapa, 166 quilômetros, apenas uma montanha categorizada logo no começo, o que não influenciaria muito o que aconteceria na etapa, apenas o vento e o ritmo de novo eram os grandes adversários. Faltando 66 quilômetros, um tombo com vários ciclistas, uma boa parte da equipe Jumbo-Visma, do Primož Roglič, foram para o chão, incluindo Tony Martin, que tem sido responsável por conduzir a Jumbo-Visma, principalmente nos trechos planos. O Primož Roglič, camisa vermelha, caiu e isso causou uma quebra no pelotão. O que geralmente não deveria acontecer pelas leis não inscritas do ciclismo. Os ciclistas eles não deveriam aproveitar um momento de queda para definir uma etapa, mas hoje em dia isso tem ficado um pouco para trás, um pouco no passado, não é feito de forma tão explícita, mas os ciclistas eles não tiram o pé numa situação dessa, o que pro meu ponto de vista é uma pena, mas eu super entendo. O ciclismo moderno, mais dinheiro envolvido, mais agressividade, mais dificuldade para se definir uma etapa e um número muito maior de ciclistas lutando pela classificação geral. Num passado bem próximo, após 3, 4, 5 etapas, nós sempre tínhamos historicamente 2 ou no máximo 3 ciclistas lutando pela classificação geral. Hoje em dia é super comum nas grandes voltas você ter 5, 6, 10 ciclistas lutando pela classificação geral. Isso faz com que tudo seja muito mais intenso. O Primož Roglič ficou um pouco para trás do grupo que envolvia vários ciclistas lutando pela classificação geral, entre eles Miguel Angel Lopes, da Astana, Valverde, da Movistar. Só que a Astana e a Movistar não se entenderam para conseguir conduzir essa quebra de uma forma que impedisse com que o Primož Roglič chegasse no pelotão. A partir do momento que ele chegou, todos juntos, e daí as movimentações mais agressivas começaram a acontecer, faltando 30 quilômetros para o final, 32, 33 quilômetros, no momento em que o pelotão começava a ficar muito nervoso. Por quê? Havia uma fuga com 10 ciclistas. Entre esses 10 ciclistas, nenhum que apresentava risco para a classificação geral, mas a gente precisa lembrar que estão diminuindo as possibilidades de vitória na etapa. Então, todas as equipes que estavam lá atrás, elas começavam a se armar e tentar neutralizar a fuga para aumentar a chance de uma vitória. Então, a partir de 30 km para o final, começou a ficar muito nervoso. Houve um momento de uma pequena quebra que é impressionante, o vento cruzado ou o vento contra em vários momentos dificultava muito, e é muito interessante ver esses ciclistas desse nível, o quanto eles têm que fazer de força. Teve um momento que teve uma quebra que a diferença entre a quebra do pelotão e o pelotão era de, sei lá, 15 segundos, só que essa diferença se manteve por alguns bons quilômetros. Na fuga, o ritmo começava a ficar muito forte. O único ciclista que teve coragem de sair da fuga sozinho no vento contra para tentar fazer a diferença foi o Cavanha da The Koenig Quick-Step. O que parecia ser improvável se concretizou numa linda vitória, porque era o Cavanha contra uma fuga que nesse momento era de 8 ciclistas e um pelotão super nervoso atrás. A fuga foi se desmanchando, sendo neutralizada pelo pelotão. O Cavanha se mantinha com uma diferença razoável. Faltando 1 quilômetro, a diferença dele em relação aos perseguidores, pelotão, o resto da fuga, era de mais ou menos 30 segundos. O que matematicamente é algo razoável, só que o problema é que os 700 metros finais até a chegada era subida. E o Cavanha, com 1,80 m e quase 1,90 m, 78 quilos, ele é um ótimo cara com potência absoluta, como eu disse ontem, para estar nessa situação sozinho, contra o vento. A potência absoluta dele consegue fazer diferença em relação a outros ciclistas. Só que nos 700 metros finais, com subida, com uma diferença de 30 segundos de um pelotão que faria tudo para vencer, era a dúvida se ele conseguiria fazer isso ou não. E por incrível que pareça, o Cavanha, ele levou a etapa de hoje. Foi uma vitória muito bacana, porque não foi uma vitória só contra o pelotão. Foi primeiro contra a fuga, ele conseguiu ser mais forte do que 8 ciclistas revezando e ser mais forte do que o pelotão que tinha interesse na vitória. O Bennett,
ele chegou em segundo e depois chegaram dois ciclistas da The Koenig Quick Step, Felipe Gilbert e um outro ciclista da The Koenig Quick Step, e é muito bacana o reconhecimento por uma vitória especial. O Bennett, ele foi cumprimentar o Cavanha porque é realmente algo fenomenal essa vitória de hoje. Em relação à classificação geral, nada mudou. Primus Roglic, ele continua intocável, ele mostrou mais uma vez na quebra do pelotão que ele está muito superior a qualquer outro ciclista que tente ou que teria a intenção de tirar a camisa vermelha dele. Mesmo hoje tendo problema, queda e etc, vento cruzado, ele conseguiu fechar o gap, se manteve com a camisa vermelha, o Valverde em segundo, Nairo Quintana em terceiro, e todos os outros ali na briga, incluindo o Rafael Maica e o Pogacar. Eu acho que é isso. A Volta à Espanha tá bem curiosa, meu, e esses moleques aí, esses novos talentos não param de pipocar no cenário de vitórias das grandes voltas. É isso. Tchau. Até a próxima.